Então vamos lá, meu povo lindo. Meu nome é Hilda Brasil e a minha proposta aqui é fazer uma série de bate-papo, tá bom? Compartilhando a minha verdade, né? Contando a minha história, contando as minhas experiências. E o tema pode parecer polêmico, e a proposta aqui é falar sobre o meu caminho na espiritualidade, né? O meu caminho religioso também, as duas coisas se entrelaçam. E eu vou explicar um pouquinho por que eu quero falar disso nesse momento. Eu sempre contei, né, para quem é do meu entorno, que eu tenho um grande desafio de atualização. Um desafio de atualização super amoroso, que é o meu filho Luiz Antônio, né? E o mais interessante é que a gente teve algumas experiências bem tocantes ao longo desses 13 anos. Hoje ele tá com 13 anos, né? E isso tem se tornado cada vez mais evidente, essa questão das coisas que me ensinaram, né? Das configurações que eu aprendi, né? Das configurações que de certa forma não me cabem mais, ou que na linha do tempo foram não cabendo, né? É como se eu vivesse num vaso e aquele vaso ficasse pequeno, né? Então, quando a gente planta, né, determinadas plantinhas num vaso, elas morrem, né? Porque a configuração delas é feita para crescer. E aquele vaso já não me cabia mais, né? E eu vou falar um pouco disso e eu vou explicar por que falar disso nesse momento, lembrando que são as minhas verdades, né? Então, se te tocar, se te ajudar, se for bom para você, se couber essa reflexão para você e se você achar divertido, porque eu juro que eu vou contar histórias aqui, no mínimo divertidas também, né? Se você quiser me acompanhar nessa jornada, tá tudo certo, né? Se não te cabe, também tá tudo certo, né? O universo é neutro, tá bom? A decisão é nossa. O bem, o mal, o ruim, o bom, vive na gente, né? Então, tudo é uma questão de escolha. E até não escolher, né? É uma posição, tá bom? Eu tenho uma comadre que eu amo de paixão, Marina, né? Eu amei um post dela uma determinada ocasião em que ela falava o seguinte: olha, não é para discutir. Então, como quem diz, não é para você falar que concorda, que discorda, que não é isso ou que é aquilo, né? Não é para ser uma afronta, tá? Mas é para ser encorajador, né? Então, se te couber, se te servir, se for interessante para você, continua aqui comigo, né? Mas essa é a minha jornada de mãe, a minha jornada de mulher, a minha jornada de profissional, a minha jornada com o que eu mais amo nessa vida, que é lidar com gente, né? Mas a gente só dá o que a gente tem, então toda jornada começa no indivíduo e termina no indivíduo, e ela começa por mim, né? Com todas as minhas experiências, tá bom? Então, isso é um convite e eu vou fazer algumas provocações, né? Contando algumas histórias aqui. E ultimamente, uma coisa que tem me incomodado tremendamente, né? O Luiz Antônio, eu não esqueço, uma vez ele era muito pequenininho e a minha mãe ficava tentando fazer com ele a oração Ave Maria, né? E termina a Ave Maria com agora e na hora da nossa morte, amém. Mas não podia rezar isso com Luiz Antônio de forma alguma, porque agora e na hora da nossa morte para ele era tenebroso, né? Ele muito pequeno. E na realidade, o que eu quero tratar um pouco aqui é dessa questão do tenebroso, do pavoroso, né? E eu sou estudiosa, eu sou cientista, né? O que é ser cientista? Ciência, a base da ciência é a boa observação, né? E também não tenho como não observar a minha jornada como mãe, a minha jornada como ser humano, né? A minha jornada como profissional. Observar a natureza, né? Determinadas leis naturais,
observar como a planta nasce, como ela cresce, como ela desenvolve, como ela tem um fim no ciclo infinito da vida, né? Então, a proposta aqui é isso, né? Eu fui criada, né? Basicamente no catolicismo, eu fui batizada, eu fui crismada, e depois eu vou contar para vocês a briga da minha crisma, mas tá tudo certo, né? Eu fui crismada, mas eu também participei de várias outras religiões, tá? Eu participei da religião evangélica, e lembrando mais uma coisa, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia de certo ou errado, tá? Aqui, mais uma vez, é a minha jornada, tá? Aqui eu vou falar dos vasos que não me cabem mais, e talvez não lhe caiba também, né? E eu fui expulsa da igreja, né? Eu fui expulsa de várias coisas nessa vida, mas também tá tudo certo. Né? A partir do momento que você não se propõe a aceitar determinadas coisas na sua vida, essas coisas acontecem, e elas acontecem para o bem, né? Hoje eu não seria o que eu sou, quem eu sou, né? Se eu não tivesse tido essas experiências que eu tive, né? Mas eu também participei do candomblé. O Luiz Antônio foi batizado na Igreja Católica, tem padrinhos, né? Católicos, mas também foi batizado no candomblé. Já minha filha de 7 anos não foi batizada, apesar de ter sido convidado os padrinhos, e eu os considero padrinhos dela da mesma forma, né? Ela não chegou a passar por nenhum ritual religioso, porque naquela altura, isso há 7 anos atrás, eu já estava entendendo que isso dependia das escolhas dela e não das minhas escolhas para ela. Eles estão meus filhos, mas eles não são meus filhos, né? Eles são almas antigas, nós somos almas antigas, né? Nós temos uma história aí que nos acompanha, e o que mais me admira nessas crianças é conversar com elas, é estar com elas e observar quanta sabedoria elas carregam, né? E não dá mais para ter uma criação impositiva de manda quem pode, obedece quem tem juízo. E vocês vão entender aqui que eu vou trazer alguns pontos. Eu tenho tido alguns problemas, se a gente pode chamar assim, ou alguns desafios, porque eu também escolhi uma escola religiosa para as crianças, né? Entendendo que esses princípios eram importantes, né? Entendendo a questão positiva desses princípios, né? Mas lidando com um ambiente educacional, um ambiente organizacional, porque a escola é um ambiente organizacional, mas acima de tudo a escola é um ambiente humano, né? E também observando as pessoas como elas têm estado tristes, ansiosas, deprimidas, né? Como eu pego todos os dias uma quantidade imensa de profissionais que não sabem por que vão trabalhar todos os dias, né? Ou por quem vão trabalhar todos os dias, completamente confusos com essa história dos dogmas que receberam, né? Ou dos modelos que receberam como apropriados, né? Então, a primeira questão aí é que eu não me considero filha do pecado e muito menos filha de um Deus inquisidor, né? Então, eu já declaro para todo mundo, eu falo isso, eu não sou esotérica, e tem 2 formas de escrever essa palavra, tá? Com S e com X, e a única explicação disso é, né, um Deus fora e um Deus dentro. Então, nós somos feitos, né, a imagem e semelhança dele, né, para viver como ele, como Deus, né? Então, Deus habita em mim, ele vive em mim, eu tenho diariamente o desafio, e isso pode parecer até herético, né? Eu amo uma frase de Padre Fábio, que ele fala: Jesus, homem, né? Enquanto homem, viveu na terra para ser oferecido a nós como exemplo diário de ser Jesus de novo, né? E é esse o nosso desafio. O que eu tenho observado é a falta de amor, né? Em todos os sentidos, né? Amor
de perceber a dor do outro é verdadeira, a minha dor é verdadeira, né? E ninguém sabe as pedras que eu atravesso todos os dias e cada um atravessa todos os dias, né? Mas o eu inquisidor, o eu julgador, né? E cada um de nós é capaz de julgar muito rapidamente pela cor da pele, né? Pelo como se veste, ou como se porta, ou como se fala, né? E aí acaba que as pessoas precisam desse milagre que tá fora, ou desse eu maior, né? Que está muito longe de cada um de nós, enquanto ele está aqui a um pensamento, né? Basta dizer a um pensamento. E eu não preciso de intermediários para falar com ele, eu tenho falado cada dia mais. E eu sou eternamente grata por isso, tá? Então, olha, é um convite. Nós vamos falar de espiritualidade, vou falar da minha espiritualidade, tá? Eu vou falar do meu caminho, da minha jornada, né? De uma velha energia para uma nova energia, tudo nessa vida é energia, gente, né? E a partir do momento que você aprende isso, fica tudo tão mais fácil, fica tudo tão mais leve, a paz toma conta de você, né? Porque as pessoas são únicas e relacionar com elas e com as dores delas, né? É o nosso exercício diário de felicidade, tá bom? Então vamos lá no meu convite, quem topar, né? Eu vou seguir aqui hoje, eu vou dividir simplesmente para não ficar cansativo, né? E se você não quiser assistir, tá tudo certo, tá bom? Então, ó, beijo pra vocês, tá?